Está no ar! O episódio que vai mudar a sua mentalidade. Aqui nós temos empreendedorismo, turismo, viagens, lançamentos, negócios. E estamos de volta, né? Apresentadoras internacionais. E muito humildes. Ai, tô me sentindo tão angolana, Miriam. E é por isso que hoje nós temos aqui dois seres de luz. Eu digo seres de luz porque eles são da mesma casa que eu, são filhotes de José Roberto Marques, coaches, mentores, especialistas em suas áreas. Eu sou apaixonada por essas duas pessoas maravilhosas que Deus colocou no meu caminho. E hoje eu estou impactada e preparada para recebê-los. Mas espera aí. Pode mudar? Arthur. Não só pode, como deve. E por falar em mudanças, temos mudanças também? É isso? Que coisa mais maravilhosa. Muitas. Conta pra nós, amor. Voltamos com ela. Voltamos. Saudades de vocês. Acredito que todo mundo estava também morrendo de saudades, né? Essa dupla maravilhosa. Mas, por falar em novidades, temos aqui também conosco hoje Amanda Lopes. Uhul! Seja bem-vinda, Amanda! Faça a apresentação. Quem é Amanda Lopes, Aline? Amanda Lopes é essa mentora, especialista em vendas. Ela domina a internet, é muito boa no que faz. É tão boa no que faz que eu e Miriam Mendes sentamos como alunas dela para aprender a especialidade dela. Ela é minha cliente, minha aluna também. E é um prazer ter você conosco aqui. Seja bem-vinda ao time do Pode Mudar. Esta é a 5ª integrante oficial a partir de hoje, Amanda Lopes. Uhul! Como você está se sentindo, Amanda? Galera, comenta boas-vindas pra Amanda. Manda beijinhos pra Amanda nos fortalecer o nosso comentários. time. A nossa loba do time. Quero sentir essa energia aí, porque a energia aqui está maravilhosa. Uma recepção realmente calorosa de pessoas que têm um propósito genuíno de transformar vidas por meio do conhecimento, do autodesenvolvimento. Então digo que eu estou na mesa certa. Muito obrigada, muito feliz. Que bom. Quando nós fomos para Angola, o nosso mentor o meu mentor disse que nós voltaremos muito diferentes de lá. E é verdade, nós voltamos totalmente mudados. Realmente somos outras pessoas. E o que é mais interessante é que a última vez que gravamos juntas, Miriam, eu ainda nem tinha sido pedido em casamento. Olha que loucura. E agora eu estou casada com este ser maravilhoso e incrível. Eu tô insuportável. Ai, gente, dia dos namorados chegando, e aí começam as declarações aqui. É verdade, estamos gravando às vésperas do Dia dos Namorados, apesar desse episódio ir ao ar só mais pra frente. Mas realmente nós somos muito diferentes do que fomos, né, Miriam? Sim, é verdade. E ter a Amanda aqui é mostrar para o nosso público que a gente pode mudar e reconfigurar quantas vezes for necessário. Com toda certeza. O ser humano precisa de outros seres humanos, né? Amanda, como é que foi para você quando nós te convidamos, quando foi colocado na mesa a oferta para você? Na verdade, eu já tenho um amor muito grande por este projeto. A última vez que eu participei, eu estive como convidada. Verdade. E me apaixonei, adorei participar, senti transformação. Depois que eu participei do Pode Mudar, a minha vida mudou muito, tá? Uau, que que legal. Os cortes que vocês postam, as pessoas olham aquilo e querem entender o que acontece, é muito legal. Então, para quem participa, há uma mudança. Então, eu já tive essa mudança inicial. E quando eu recebi o convite para estar aqui à frente do projeto, realmente foi algo que alegrou meu coração. Por quê? Porque um dos meus propósitos maiores é transformar a vida de pessoas. E eu já sabia que isso iria acontecer. E eu vejo que o Pode Mudar é uma extensão daquilo que Deus tem na minha vida. Então eu estou muito, muito feliz. Que bacana, que bacana. É bem o que você falou, é mais um canal, né? Mais uma voz, mais uma porta de voz. Tanto nas redes sociais, quanto no YouTube, quem assiste o episódio inteiro. Os cortes, que é só um trechinho que a gente posta ali, mas isso traz bastante visibilidade mesmo. Sim. Hoje vai ser um pouco desafiador pro Arthur, né? 3 mulheres falantes, comunicadoras, deixando esse homem falar. Mas assim, Arthur, a sua esposa, que faz de conta que não está na sua frente, né? Foi pra Angola. E como foi pra você, recém-casado, ficar aqui no Brasil sem ela? Como foi? Me conta. Então, e até comentar. Primeiro, boas-vindas, Amanda. É um prazer Obrigada. fazer parte do time também.
Então, toda vez que eu acho que nós 3 aparecemos, são mudanças, né? Total, é verdade. Então, mais uma mudança, uma nova integrante. Mas por falar em mudanças, exatamente, no último episódio que nós gravamos, ainda não estávamos casados, éramos noivos. E às vezes até aqui, ó, na formalidade de querer ser certinho, eu vou passar a bola e falo, Aline, em casa é amor. É o amor da minha vida. E a gente vai nessa dualidade de formalidade, de intimidade, o dia a dia. Então, vou mudando. Mas eu vou chamar, acho que por ser mais comum, amor, né? Tá tudo bem, tudo tá bem. em casa. Acho Eu que sou um amorzinho todo mundo mesmo. entende. A Miriam já tem uma frase. Qual é a frase, Miriam? Eu amo esse homem. É a frase dos amigos em relação ao Arthur. Mas por falar em mudanças... Não, mas primeiro conta como foi pra você. Então, foi uma mudança... Foi uma mudança atrás da outra, né? total, Casar porque, e ficar assim, 15 dias. nós casamos e eu já fiquei sem minha esposa, como assim? Órfão de esposa. Órfão, né? Mas foi tudo planejado, tá? Já tava A gente dentro do já sabia, script, a verdade. gente já tinha isso, já sabia como seria, o que teria que lidar, mas deu saudade, deu falta. Se deu falta pra vocês que assistem, que acompanham, cadê a Aline, cadê a Miriam? Imagine pra mim, eu que convivo com essa pessoa maravilhosa, senti falta. Mas foram 15 dias, mesmo com a distância, mas a gente sempre em contato um com o outro, Verdade. sempre querendo saber de novidades, como que tava indo, sempre em ligação por vídeo. Presente na viagem. Presente. Deu pra matar um pouquinho da saudade, mas claro que o retorno é maravilhoso. Hoje eu posso falar que hoje vivo a vida de casado alegremente e na bagagem vieram grandes coisas, né? Grandes novidades, Verdade. grandes conhecimentos. E é exatamente sobre isso que nós estamos montando este episódio hoje, para trazer um pouquinho como que foi a viagem de Angola. Garanto que tá todo mundo curioso para saber como que foi, o que que aconteceu, o que que vocês trazem para nós, que teremos de novidades. Mas vamos começar então, um passo por vez. Como que foi para vocês, primeiro, a saída? O coração apertado de deixar as pessoas, de deixar a família, quem ama, para saber que, além de um compromisso, estavam indo fazer uma missão. Sim, é verdade. Eu quero começar, antes até de responder sua pergunta, Arthur, eu vou mandar o link desse episódio pra todo mundo que me conhece, porque cada pessoa que a gente conversa pergunta, e aí, como foi a viagem? Aí você vai repetir tudo. Assim, gente, assiste Pronto. esse episódio, a gente vai contar tudo lá e já resolve. Mas essa foi minha primeira viagem internacional. Eu não esperava que seria justamente pra África, né? A gente faz muitos planos na adolescência e tudo. E por ser arquiteta, pensei, vou conhecer o berço da arquitetura, Mas foi uma viagem muito interessante. Muito... de muitos aprendizados. E na saída a gente já teve alguns desafios, né? Perrengue chique. Como foi? Mas como foi pra você o antes? A despedida, como é que foi? Preparar a sua equipe? Olha, o antes foi bem corrido. Eu acho que eu não tive tempo de sentir. Em alguns momentos, quando eu tenho muitas tarefas, muitos afazeres, eu tinha uma assistente que ela colocava na minha lista de tarefa 15 minutos pra chorar. Era só pra descarregar, porque são muitas coisas. E preparar o meu time pra poder estar fora durante o período. Sem saber se a gente teria acesso à internet livremente, porque é outro país, aí você tem que comprar chip de lá, etc. Então, sem saber como seriam os horários e tudo mais, assim, eu trabalhei muito. Eu cheguei a dormir 4 horas por noite, assim, trabalhando constantemente pra deixar. Mas eu descobri que eu tenho uma equipe maravilhosa, incrível, que abraçou a nossa causa, abraçou os nossos valores, então eu consegui sair tranquila. E deixando saudade, né? Minha mãe nem mora aqui em São Paulo, mas ela ficava assim, mas São Paulo é mais perto do que a África. Está certa. Vou falar uma coisa a respeito de São Paulo ser mais perto do que a África. Minha mãe sempre morou pertinho de mim, né? E, de repente, ela foi morar em outro bairro. Só que ela morava no bairro, assim, 3 minutos. Eu sabia que de carro eu estava na casa dela. Malemar, 6 minutos andando, eu estava a pé na casa dela. Mais ou menos isso. E aí... eu quase não via minha mãe, trabalhamos demais, então a gente se via uma vez por mês, cada 15 dias. Mas quando a minha mãe foi morar num bairro mais distante, me deu uma tristeza, um luto. E eu chorei. Eu falei, gente, que saudade da minha mãe. Então faz sentido, eu consigo entender muito bem a sua mãe. Agora, pra eu falar
do que aconteceu na saída, preciso voltar um pouquinho atrás. Que 2 anos e pouco antes, Deus me deu uma promessa. Eu fui dando uma palestra para um grupo de mulheres, um lugar longe, onde Judas tinha perdido as botas, tinha chegado no cotoco do joelho, de tão longe que era. Nós nos atrasamos, deu problema no carro, tanta coisa aconteceu. Mas ao dar aquela palestra foi muito maravilhoso. Mulheres de cabelo rosa, de coque branco, sabe assim? Que delícia. Essa pluralidade de belezas, chorando, se curando, sendo impactadas. Quando terminou, eu precisava voltar pro meu filho. Você imagina, ele tá com 5 anos e pouco agora, 2 anos e tanto atrás. Era um bebê. Era um bebê. Ainda é meu bebê, mas agora ele é bebê menino. Antes ele era só bebê. E aí, eu disse pras mulheres, falei, olha, eu vou orar por vocês agora. Mas quando terminar, eu não posso mais orar por ninguém, porque eu preciso ir embora, eu tenho um bebê me esperando. E aí, muitas vieram, na verdade, e eu pedi pra recepcionista, olha, quem levantou de primeiro, ok. Depois que eu começar a orar, não vou orar por mais ninguém. Porque sempre tem aquela pessoa que ficou na dúvida, mas quando ela começa a ver o movimento, ela quer correr pra poder ir pra frente. E eu pensei, que horas eu vou sair daqui? Oramos, foi maravilhoso, foi incrível, mulheres chorando, sendo curadas, foi muito impactante. Quando terminou, tinha aqueles olhinhos assim de caçadoras. Vou te pegar na saída, você vai orar por mim. E aí eu falei pra minha equipe, eu preciso realmente ser cuidada aqui, porque eu preciso ir embora. Eu dei a oportunidade, eu avisei como seria, eu preciso ir embora agora. Não é por maldade, mas é que as pessoas não entendem que o palestrante, ou enfim, o pastor que está naquele momento, independente de ser um movimento cristão ou não, tem família, Sim. tem horário, né? É um ser humano ali também, apesar de profissional. E aí, a minha equipe me colocou no cantinho da água, as pessoas iam passando e eu, tchau, mas aqueles olhinhos assim, por favor, né? Ninguém falou nada, mas aquele olhinho de eu gostaria muito de falar com você. Alguém então quebra o cordão, entra com uma criança. E aí Deus me usou pra falar com aquela pessoa. E foi muito profundo, Deus me disse coisas que estavam acontecendo dentro da casa dela, o que tinha na despensa dela, foi tremendo. Acontece que então ela disse, agora é minha vez de falar com você. Deus vai te levar aos 4 cantos da terra. Deus me mostra o globo terrestre com vários aviões. E neles está escrito Aline Oliveira. Uau. E aí, nossa, eu fiquei impactada com aquilo, ficou arrepiada até hoje de lembrar. E ela falou, mas tem uma coisa. O primeiro lugar que você vai pisar é na África. E lá tem uma mulher com ligação no governo. E a gente já se entreolha porque a gente já sabe o final disso. Que Deus vai te usar pra falar com ela. Porque ela tem uma patente tão grande que as pessoas têm medo de falar com ela. Então ninguém fala que Deus vai te usar pra falar com ela. Ela precisa liberar perdão. E eu peguei aquilo, fiquei impactada, entrei no carro e falei, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Deus falou que eu vou pra África e aí ela disse uma frase, deixa só a pandemia baixar. Aí eu falei, gente, Deus falou que eu vou pra África e é uma pessoa tão influente que ninguém tem coragem de falar com ela. Eu falei, então é melhor eu ir só no último dia. Eita, que boca que eu tenho, Miriam! E aí eu falei, é melhor eu ir só no último dia, porque já que essa mulher é tão influente que o exército tem medo de falar com ela, então é melhor só ir no último dia pra não ter problema dentro do país, né? Corta para. O tempo passou, a Amanda sabe do que eu tô falando, a gente tava programando de ir pra Dubai. Já tinha dinheiro reservado, já tava basicamente pago, porque já tava tudo certo com essa empresa. E aí eu pensei assim, vai se cumprir, mas não vai se cumprir tão certinho. A gente tem que dar um jeitinho nas coisas de Deus, né? Não vai se cumprir tão certinho assim, tá tudo bem, eu vou pra Dubai primeiro. Depois eu vou lá. Depois eu vou pra Angola, tá tudo certo. E aí, ano passado, o meu coração fechou. Deus falou pra mim, você não vai pra Dubai. Deus olhando e falando assim, inocente, né? Mas é inocente, minha filha. Aí eu falei pro Arthur, amor, eu não vou pra Dubai. Como assim? Você já tem um acordo com a empresa e tal. Falei, não vou. Tudo bem se eu perder o dinheiro, eu não vou pra Dubai. E aí meu coração fechou. E aí a viagem pra Dubai nem aconteceu na época que ia acontecer, que seria no, acho que mês de março, se não me engano, né? Ia ser março. Não aconteceu, ou seja, mesmo que eu quisesse, Deus ia falar não. Foi transferida, né? Foi postergada. Mas não aconteceu antes de Angola, né? E de fato, o primeiro lugar que eu pisei. Porque naquele mesmo ano, meses depois, o meu mentor me chama para uma conversa. Ele diz, você daria palestras em Angola? Eu falei, claro que sim.
Coloquei a fralda, como eu falo pros meus mentorandos, né? Claro que sim, como se eu fosse super ousada. Eu sou também, é que eu sou um pouco doida. E aí ele falou, deixa só a pandemia baixar. E aí foi a mesma frase falada. As mesmas palavras. E nós vivenciamos isto. E a gente tá aqui se entreolhando, porque no último dia de missões lá, a profecia se cumpriu. Então eu me vejo de frente com essa mulher influente no governo. Olhei pra Miriam e falei, 2 anos e meio atrás, Deus me disse que eu te conheceria. E foi muito forte o que aconteceu ali no meu consultório. Deus realmente foi doloroso, né, Miriam? Sim. Foi profundo o que aconteceu ali. De todas as pessoas que eu cuidei, ela foi a que eu fiquei assim, sei lá, muito mais, assim, pelo menos umas 4 vezes o tempo por pessoa corrida. Mas Deus cumpriu, porque Deus promete e Ele cumpre. Sim. Então, quando eu estava para sair daqui, o que mais me matou foi meu filho. Então, eu já, diferente da galera, porque aí eu fui, as coisas foram acontecendo, eu fui trazendo. Miriam, vem comigo, Paulinho comigo, Nádia comigo, que tá fazendo falta a Nádia e Paulo Henrique aqui, né? Mas porque foram incríveis com a gente no processo. A Nádia nos bastidores, se não fosse ela, assim, sinceridade, a gente não tinha conseguido. Ela facilitou as nossas vidas. Demais. De muitas maneiras. Resiliente, amorosa, prestativa, nos ajudou demais. E o Paulo Henrique, esse parceiro incrível. Mas sair daqui, e aí eu olhava pro meu filho, ai, tantos dias sem ele. Ai, meu Deus, preciso dar um cheirinho a mais. Ai, meu Deus do céu. E aí fiquei nessa dor. Mas ele ficou com a vovó. No dia que eu estava me preparando, que ele foi pra escolinha, nossa, eu abracei, eu chorei. E ele tava mamando aqui no meu peito, e eu, meu Deus do céu. Foi realmente uma tortura, mas essa é a dualidade. Antes da gente começar aqui, a Amanda, que vai ser a próxima a fazer a nossa pergunta, aí já tá com o olhinho assim, quero perguntar. Tô vendo, já vou te passar a bola, Amanda. Mas... falando assim, eu pedi isso, né? Eu não vejo o tempo passar, mas eu pedi isso. Verdade. Então, por mais que estava doendo, eu também entendi. Eu pedi isso. Eu falei pra Deus que eu estava disposta. Então, o que me pegou mesmo foi essa partida por causa do meu filho. Porque eu via no olhar dos meus pais o orgulho. Então, eu estava ali indo honrar os meus pais. Inclusive, teve um story no qual eu falei lá, numa palestra, estou aqui para honrar os meus pais. Uau. Então, foi muito lindo isso. Mas a gente vai ter mais tempo pra conversar. Manda, joga aí a bola. Bom, eu estou aqui ouvindo, maravilhada, a gente fica com os olhinhos brilhando, né? Ouvindo, porque realmente deve ser impactante. E eu gostaria de saber de vocês duas. Como que é pra vocês olhar essa jornada de vocês e pensar assim, eu fui e eu cumpri o que Deus colocou no meu coração. Como que é pra vocês olharem pra essa jornada e falar, eu consegui cumprir aquilo que Deus tem pra mim? Eu fui sendo ameaçada, recebendo um rios. Não sei se vocês já viram, vocês estão aí assistindo. Um rios que tem uma baleia com a boca aberta, gigante assim. E aí eu recebia todo dia esse rios aqui, ó. Jonas, se você não quiser, eu vou citar o Jonas. Baleia esperando. Por quê? Porque eu tava resistindo, fugindo, não queria. Assim, alguns dias antes, a gente preparando já palestra, preparando o contexto, fazendo mentoria pra isso, específica, né? Pra preparar. E eu falei, e eu assim, mentora, que aí o momento que a gente tá em sessão é minha mentora. Exato. Né? A gente sabe separar bem o momento de amizade. Verdade. Assim, mentora, eu não quero. Eu não me sinto capaz, eu não posso. E eu entrei nessa viagem, gente, bem assim, você quer vir me assessorar? Claro, vambora, vou te assessorar. Vou tirar fotinho. Vou lá, tirar foto, te filmar, ver sua maquiagem. Assim, eu fui enganada. Mas, voltar. Pensando, que foi até o que a minha mentora me disse em sessão, você prefere não fazer, porque você não é obrigada? Ou você prefere fazer e falar assim, eu fiz, mesmo com todas as dificuldades? Então, voltar, sabendo que fizemos e que temos ainda uma perspectiva de negócios lá. Total. De muitas portas abertas num país, assim, próspero, porque é um país rico, né? Apesar de jovem, mas isso a gente pode falar mais depois no episódio. Mas voltar, eu vejo que algumas pessoas já me olham diferente. Já olham diferente, né? Tipo, uau, foi e fez, né? Uhum. Independente das dificuldades. Mas eu olho pra minha história e falo assim, é como se eu olhasse de fora e falasse assim,
Que orgulho de Uau, você. hein, garota? Você conseguiu, né? Conseguiu. Isso é maravilhoso. É isso aí. Poderia dizer que o medo, então, fecha portas? Com A pessoa certeza. Com der certeza. ouvidos, né, ao medo e A paralisar. falta de ousadia. Não é que você não vai ter medo. Assim, é o que você vai deixar de fazer por conta do medo. É isso. Então é isso que vai fechar a porta. É fazer apesar do medo. No meu caso, quando eu era adolescente, a igreja a qual eu pertencia fez uma campanha para mandar tratores para África. Então, quem conviveu comigo, eu sempre disse assim, pelo menos 20 anos, eu sempre disse assim, nossa, eu falei minha idade agora, né? Nossa, fiquei um pouco chateada comigo mesma. acho que uma ruga aumentou aqui agora. Mas brincadeiras à parte, eu sempre disse assim, eu nunca quero ir pra África. Eu quero ter poder de mandar um trator pra lá, porque na minha mente, como tinha sido o exemplo de mudança, eu quero mandar um trator pra lá, para que ajude nas plantações, para que ajude no crescimento do país. Era esse meu pensamento. Eu pensava assim, gente, eu não vou pra África para passar fome. Tirar uma foto e colocar no Orkut na época, entendeu? Fazer o quê, né? E colocar no Orkut. Mais uma vez. Oi, milênios. Vocês que nos assistem. Não piora a idade. Vamos criar Ela uma, fica me enchendo o saco só porque é mais nova que eu. vamos criar uma comunidade. E aí, eu tinha esse pensamento, eu nunca vou pra África. Porque eu pensava, eu não tenho o que fazer lá. Eu vou ser só mais uma a passar fome pra tirar uma foto e dizer, eu fiz alguma coisa. Então eu não queria isso. Só que o tempo passou, o Senhor me capacitou. E eu pensei, cara, eu posso transformar a mente de pessoas. Uau. Quando eu comecei a entender que eu não precisava, porque foi uma dor do rompimento de enquanto pastora, não estar à frente de uma igreja, não estar à frente de um grupo de jovens. Mas quando eu comecei a entender, cara, eu não preciso estar na frente de uma igreja, eu tenho que estar cuidando de pastores. Porque se eu cuido de muitos pastores, eu cuido de muitas igrejas. Um pastor que tá curado, ele não fala besteira no púlpito. Ele não sangra no púlpito. Naturalmente, ele cura a sua igreja. E aí, isso também começou a acontecer com os empresários. Eu não preciso cuidar de toda uma empresa, eu tenho que cuidar do dono da empresa. E eu falei, se eu impactar a mente de pessoas na África, Uau. eu vou conseguir impactar todo o ecossistema. Olha o tamanho disso. Muito grande. Então, quando surgiu a oportunidade, e é nesse lugar que eu volto dizendo, porque a gente falou essa frase um pouco semelhante. Eu sentei com eles, nós estávamos tomando café no último dia, e eu falei, viemos e vencemos. Porque a gente cumpriu o que a gente... Aliás, muito além. Sim. Porque realmente a gente foi debaixo de uma palavra profética. Aquilo que ninguém viu, nem ouviu, nem chegou ao coração do homem. É isso que o Senhor tem pra ele. E todas as vezes que nós estávamos lá, todas as coisas que foram acontecendo, eu sempre estava falando pro time, ó, isso aqui é missão, hein? Se alguém mudava o foco... Aqui é missão, hein? Pode não parecer, eu estava lá na TV, eu estava lá, nas rádios, nas maiores mesas, eu dizendo, não esquece não, a minha essência é missão, eu vim aqui para missão. Então eu estava lá, apesar dos lugares incríveis que o Senhor me colocou, como missão. E eu estive lá todo o tempo com o radar ligado. Eu fui conhecer como é que funcionava o ecossistema do país. Eu fui conhecer como é que funcionava a mentalidade, como eram os trâmites que aconteciam dentro da política. E são pessoas incríveis, com muita vontade. E aí o que nós aplicamos foi extremamente efetivo. Porque a gente conseguiu pegar pessoas leigas dentro de um treinamento. Que não tinha... Pessoas leigas dentro do que nós sabemos ensinar, tá? Por quê? Pessoas extremamente estudadas, pessoas totalmente capacitadas, Exato. mas que não tinham uma mentoria com direcionamento. Vocês que são maravilhosas e incríveis, são mentoradas por mim, vocês sabem que vocês são feras no que vocês fazem. Mas o que Deus me usa pra fazer é o que empodera ainda mais o que vocês sabem fazer. E a gente pegar lá pessoas com tanta expertise, mas não sabiam o que fazer com aquilo, porque o país está ferido, um país maravilhoso, incrível, ferido. E de repente, essas pessoas estão dentro de um treinamento de poucas horas comigo, abrindo empresas, se reafirmando uns para os outros, fazendo networking e querendo abrir franquias, meu Não Deus. é, não. Franquias. Demais, né? Não, você não tá entendendo. Franquias e franqueadoras. Uau. Tá? Então, eu cumpri. Uau. Eu cumpri. Só que eu tinha medo de ir lá para passar fome. Deus me levou. Tem uma coisa muito forte a respeito de Salomão. Salomão podia ter pedido dinheiro para Deus. Só que ele cresceu ouvindo o pai dele falar sobre sabedoria. E o pai dele sempre reafirmou nele sabedoria. E meus pais sempre reafirmaram para mim. Pelo fato dos meus pais... Minha mãe ter sido moradora de rua, meu pai abandonado.
vendido por uma coisa barata. Missões. Missões, filha, faz a diferença. Faça a diferença na terra. Então, quando Deus pergunta para Salomão o que ele queria, Salomão fala, sabedoria. Uau. Aí Deus fala, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar tudo isso na terra. E Salomão foi o homem mais rico da história. Então, eu não pedi para Deus status, mas porque eu pedi para Deus a oportunidade de fazer missões. Ele me colocou nas maiores mesas do país de Angola. Eu sou muito grata por isso. Teve uma ocasião que a gente estava pegando um carro de aplicativo para voltar para onde estávamos ali hospedados, né, no apartamento. E nós estávamos ouvindo a propaganda falando do treinamento no rádio. E aí o motorista de vocês. E a gente tava dentro do carro. Aí o motorista, assim, olhando e falou assim, que legal, né? Fazendo um comentário positivo. Aí a gente olhou e falou assim, Aline Oliveira, treinamentos, tal. Somos nós. Ai, Miriam, somos nós. Essa aqui é a Aline ali. Foi muito interessante. Deus, realmente, Deus prometeu que sopraria meu nome. Tá soprando. É verdade. Com certeza. Maravilhoso, né? Poder transformar e transbordar na vida das pessoas. Verdade. Que é diferente, realmente. Não que não seja importante, realmente é importante quem vai para fazer missão, para levar o que precisa realmente, né? E ajudar o povo dessa forma, mas também você ir para fazer a diferença, para deixar um legado ali, para aquelas pessoas, quando você sair, elas terem um norte, elas terem um direcionamento para crescimento, né? E isso é maravilhoso, realmente. O trabalho de vocês, com certeza, impactou muito lá. Com certeza mudou a vida de muitas pessoas. Tanto é que terão novos projetos, né? Em Angola. Teremos novos projetos. Eu acho que a gente pode falar só do projeto da Miriam por hora, né? Tem muita coisa grande acontecendo lá. Muita coisa. Mas o que a Miriam tá assinando lá é muito grande. Quer contar, Braba, sobre o que você tá fazendo? Conta aí. Uma pincelada? Por favor, né? Estamos tendo a oportunidade, meu escritório, de assinar o projeto da maior escola de arte de Angola, Arte e Cultura. A maior. E um projeto que eu já tinha pronto. Eu já tinha feito esse projeto alguns anos atrás. E numa conversa, numa reunião, o diretor ali, né, falando assim, queremos uma escola, vamos arrumar um terreno, a gente quer assim, aí a minha mentora, que também é minha maior vendedora, que iria fazer acontecer e cumpriu. E que também é minha maior vendedora, ela fala pra todo mundo que eu sou a melhor arquiteta de Alphaville, não tá errada, né? Não, eu digo do Brasil, tá? Dá licença. Do Brasil. E ela falou assim, você quer reformar, você quer construir uma nova? Assim, a Miriam é arquiteta, ela pode fazer. Aí mas ele, que que legal. O que foi legal é que eu saí do Brasil dizendo que eu ia fazer acontecer. Só que eu tava pela fé, entendeu? Mas a fé move montanhas. Verdade. É verdade. A gente sonha e Deus ele começou ali a falar que era uma escola assim, que eram locais assim, que era uma coisa assim. E aí ele foi falando, e aí eu falei assim, ok, eu vou absorver tudo, a gente conversa de novo. Aí a gente pegou um carro de aplicativo pra voltar. E aí dentro do carro eu falei pra ela, assim, Aline, eu tenho um projeto pronto. Aí ela, como assim pronto? Na sua cabeça? Eu falei assim, não, pronto de verdade. E peguei e abri o meu celular e mostrei pra ela o projeto. Ela, como Deus é incrível. E realmente Deus é demais. Porque às vezes é um projeto que a gente fala assim, não vou usar pra nada. É um projeto acadêmico, é um projeto que incrível, você fez uma proposta e tal. E acabou ficando ali não executado, não foi executado. E mostrei o projeto. Foi muito lindo, incrível, atendia. Mas a gente vai dobrar o projeto. Dobrar ou triplicar, né? Triplicar o projeto. Porque atende dentro do conceito do que foi criado, mas a gente vai já criar uma expansão. Ou seja, um projeto 3 vezes maior, mas dentro de um 4, que eu já né? tinha. Que deixava trabalhando 4 ali. Exatamente. Então, Miriam Mendes. A maior escola de Angola. Que é do continente africano também. Por coincidência, não é mesmo? Foi muito interessante, porque Miriam, ela piroca o cabeção também, viaja na maionese. Eu adoro, né, gente? Assim, muito louca como eu. E aí a Miriam, tem aqui uma pista de ciclismo que vai passar pelo meio. Eu falei, caramba, meu Deus do céu, a menina é ousada, né? Uma pista de ciclismo numa escola, pensei. Isso é uma ousadia vindo de Jeová mesmo.
Aí quando chegou lá, ele falou, amei a pista de ciclismo. Eu falei, olha o Espírito Santo aí. Aí ele falou, dá pra colocar um heliporto? Aí ela falou, claro que dá. Ela pleníssima, claro que dá. A Aline preocupada com a pista de ciclismo, mas ele já estava... Foi encomendado um heliponto. Maravilhoso, eu adorei. Trabalhamos com coisas grandes. Na minha expertise, eu sou grandes. super ousada, mas no que não me diz respeito, eu deixo com a brava. Entendeu? Assim funciona. Foi muito maravilhoso. Temos muitos projetos para acontecer. Inclusive, acredito que nos próximos episódios a gente já vai estar comunicando com a nossa audiência. Mas como estamos no movimento embrionário, a gente vai esperar quando tiver, assim, 9 meses de gestação, Sim. né? Apesar que Precisa vai ser amadurecer. Vai Não ser uma gestação tipo aqueles animaizinhos que são só em 4 meses, né? Em 4 meses já vai ter nascido já. Exato. Tem algo. Eu ia falar uma gestação mais curta, mas a gente É. tá amadurecendo os outros projetos que vão sair também, mas na hora certa a gente vai contar, né? É, Aguentem o que suas podemos curiosidades. dizer por cima que a Aline Oliveira Treinamentos e equipe que é tudo pode mudar vai estar indo pro continente europeu. Também já estamos Também, negociando já isso. estamos negociando, segundo semestre, estamos aí. E também já temos uma viagem de retorno ainda este ano para Angola. Acho que isso a gente já pode deixar aqui. Sim. Então, realmente, sim. Arthur. É que você sabe quais são os... Por isso que você tá querendo Sim, cavucar, já- né? Você não a me avisou gente- em casa que você ia perguntar. Não, tem que ser assim, tem que ser de surpresa. Tem que ser na hora, que senão ela vai se programar e não vai responder, né? Entendi. Agora falando sobre a viagem também. Lá atrás, no começo do programa, nós até falamos de perrengues chiques, né? E acabou ficando um pouquinho pra trás. Queria voltar isso um pouquinho. Porque, só pra contar como que foi a saída, porque eu sei algumas coisas que aconteceram, mas é interessante trazer. Mas também como que foi chegar em Angola. Pra vocês, eu acredito que você também foi a primeira viagem internacional, pelo que contou, pra Miriam também. Como que foi chegar em outro país, outra cultura, outro fuso horário, comida? Como que foi essa experiência inicial? Olha, imediatamente chegando, foi muito lindo. A gente chegou à noite. Não, fala saídas. Vamos começar pela Vamos saída. começar Começar em São pelo Paulo. pelo O que começo. aconteceu? Em São Paulo, a gente Conta teve... Stories falando, gente, Estamos viajando. Aí eu gravando story aqui, tipo, a gente Tirando carregando as foto. malas, tirando foto. vamos dormir. E aí eu comecei a fazer um story, e aí a Aline super preocupada, ela, não me grava, não me grava. Aí o Arthur, que a gente levou um plástico pra estrechar as malas, e aí não deu certo, aí ele voltou pra buscar, voltou umas 4 vezes, Gente, gente. já tava quase no carro. E o remédio? Aí a Aline, gente, ela falou assim, eu trouxe um remédio pra gente dormir, que é hormônio, né? Pra dormir no avião. Ia ser Era tarde lícito. pra noite. Acho que é melatonina. Gente, Era isso. lícito. Aham. Só que a pessoa colocou 4 comprimidos soltos num saquinho. Parecia de droga. Sem identificação. No voo internacional. Aí eles, a gente vai ser preso. Tira esse negócio. Como explica? Pra que serve isso? É pra não dormir. Um comprimidinho É para branco. dormir, era para dormir. Assim, como é que a gente vai explicar isso na hora que você passar no raio-x? Ah, então vamos tomar tudo agora. Beleza. Aí eles, a gente não quer tomar. Então eu tomo por você. Não, Porque eu agora... quero dormir. A Aline Corta já foi para. sonolenta. e é Corta isso. para. Embarcamos e a gente fez o check-in, assim, embarque imediato. A gente correu pra embarcar. E aí a gente embarcou, entrou no avião, encontramos as poltronas, etc. Tamo lá numa boa, fofinhas, fotos. Aham. Fizemos vídeo. A gente perguntou pro Paulo onde ele tava com a Nádia, que era do outro lado, pra gente visitar eles no meio do voo. Eram 8 horas de voo, então dava pra... Com recomendações de Dona Cláudia falando, andem. É pra andar, É pra levanta e andar. anda, pra não dar problema na perna. E aí, tamo lá, ela sonolenta, até meio fechando o olho. Teve um problema na aeronave. A gente ficou quase 2 horas dentro da aeronave, né? Não era um problema que ia impedir de voar, mas por segurança, eles não deixaram embarcar. Que eu achei muito responsável da parte deles, Exato. maravilhoso. Então eles, perrengue chique, voo internacional, a gente desceu. Levaram a gente pra um resort. Não, e a gente foi passar a noite no Calma. resort. Mas aí Ai, foram delícia. altos stories, falando uau, e fotinho. Aí do nada a gente some, Aí né? do Cadê? nada, tá apaga as luzes do avião e a gente tá, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Aí desligam o ar-condicionado. Jesus, eu tô morrendo de calor. Será que a gente vai ficar aqui 2 horas assim? Eu que já tava assim, já acordei rapidamente, já comecei.
E aí fomos para um resort maravilhoso. Conte, Miriam. Sim. A gente tava bravo porque tava longe. Aí a gente descobriu que era um resort. Não, então tá tudo bem. E só um adendo, era longe mesmo, porque Era quando Atibaia. longe. a Aline me mandou mensagem, estamos saindo, vamos de ônibus. E nunca chega. Ele nunca chega, Não, a mandando gente mensagem. andou de camelo, de canoa, a gente nadou. Gente, tem muitos hotéis ali do lado do aeroporto de Guarulhos, mas a gente foi pra um resort em Atibaia. Nossa, gente. longe. Longe. Fizemos uma viagem. Uma viagem. Maravilhoso. Delícia. E aí, esperando a gente. Mas assim, chegamos, tinha um buffet maravilhoso. A gente jantou. Foram bem cuidados. Fomos bem Eles cuidados. foram. Não, assim, tava tudo dando errado. Comigo apenas. Entendeu? Todo mundo comprou as passagens, tipo assim, pela metade do valor. Conseguimos promoções incríveis. Assim, eu acho que, né, menos da metade. Eu paguei o dobro e um pouco mais. Nossa. Entendeu? Então, na hora que chegou lá no resort e tudo mais, todo mundo conseguiu seus quartos. Então, Paulo Henrique e Nádia plenos. Ai, desculpa. A Miriam mandando mensagem assim, ai, tem 3 camas no meu quarto. E eu assim, que legal, só queria fazer xixi, que eu tô presa aqui. E eu fiquei por último. E pra você ter uma noção, eu desisti de quarto. Falei, moça, eu posso comer primeiro? Depois a gente vai atrás do meu quarto. E aí, todo mundo pleno, maravilhoso lá, jantando. Foi um lugar realmente muito maravilhoso. Só que a gente ficou por poucas horas lá. Sim. Então, 3 e pouca É da que manhã. A gente chegou super tarde também, né? A gente Assim, saiu. uma coisa do perrengue chique, né? Tô acostumada a estar em hotel. E aí, de repente, a recepção te liga e te informa alguma coisa, né? Então, eu fiquei atenta. Olhei o telefone, eu vou me ligar. Tem que ficar atento. Então, fala. Nós vamos acordar 3 vocês. e pouca tem o despertar. Aí eu pensei assim, vai tocar o telefone e eu vou falar, let it go. O quê? 3 e pouca. Não, o quê? Jesus, acordei. Não, o pior é que a gente tava acordando, batendo na porta dos vizinhos. Não, a gente já tava acordando com eles batendo na porta dos vizinhos. Quando chegava na nossa, Tão era alto. estrondoso. E aí, só que eu acredito que esse desespero que eu acordei tava sendo batido na porta do vizinho, que era assim, porta com porta. Você falou, deixa eu já levantar. Não, eu não sabia. Eu vou Parecia ser levá-lo. no nosso quarto mesmo, de tão alto que era. Eu já acordei! E eles continuavam batendo. Mas eu já falei, eu já acordei. Mas eu vou apanhar do pessoal do hotel. É porque Mas- se alguém fica pra trás, né? Eu acho que eles Não têm pode, essa não ordem, pode, né? não pode, né? Mas perrengue chique. Foram bem Tem que chegar. tratados. Gente, é só mais uma coisa. Se vocês esquecerem de pôr hidratante dentro da mala de despacho de vocês. Porque eu coloquei na mala de mão, falei, não vou abrir, tá no cadeado já minhas malas, não sei o que, não vou abrir, vou pôr aqui mesmo, vai que passa. Eu tive que jogar fora 2 hidratantes Gente, novos. os hidratantes caríssimos, a gente fala assim, não Não dá pra creio. dividir em 2 potinhos. Não, o hidratante e o meu sabonete facial do meu skincare, né? Que eu faço tudo certinho. A senhora que habita em mim faz tudo certinho. Não, gente, maravilhoso. Eu A fiquei- gente tomando toda a água, porque não podia passar água. E tomou um pouquinho, não tomou um pouco. A gente teve muitos perrengues chiques. Acho que a água é um ponto bom da gente falar do nosso propósito, missão lá. Sem água. É Sim, engraçado. sim. Não, é mais engraçado que isso. Lá, boa. Lá, então nós chegamos e a senhora, dentro de Miriam, habita algumas senhoras. Olga é quem impera. Hoje é a Olga que está conosco. Olga é a inclusive. síndica do condomínio. Então, nós temos umas coisas. Então, nossa amizade é muito maravilhosa porque eu não invado o espaço da Miriam. Nós moramos no mesmo prédio. Eu fui na casa dela uma vez. Porque ela é uma péssima vizinha. E sim. foram Mas- 2, porque na segunda a gente fala muito mais por vídeo do que pessoalmente. Verdade, a gente não verdade. se encontra. Na segunda vez que ela foi tomar café na minha casa, vamos fazer reunião? Vamos, eu faço um café, traz um bolinho. Ótimo. E aí, beleza. Aí, quando a gente tava no meio da reunião, eu falei assim, volta pra sua casa, vamos falar de vídeo, que eu tô com medo de ser agredida. Nós estávamos em reunião. E eu tava desenvolvendo 5 livros pra ela, Amanda, dando mentoria presencial. Não é abusado? Me comprando por um café, por favor. Mas então nós temos esse lugar, né, de uma respeitar o espaço da outra. Por isso que a Miriam veio pra esse lugar de melhor amiga e se manteve nesse lugar por respeitar a minha individualidade. Aceitem. E eu também respeito a individualidade dela, né? Isso é muito Então eu importante. sei das coisas que a Miriam não gosta, eu sei de onde ela não gosta de ser invadida. Então a água dela é dela, a minha é minha. Sabe umas coisas assim? Chegamos em Angola e cada uma na sua garrafinha. Paulo e Nádia também. Aí meu skincare em Tectel. E de repente, gente, é muito escasso. E realmente você é altamente impactado. Então, assim, você revê seus conceitos, você revê tanta coisa, tem tanta coisa que já não faz mais sentido e você já não aceita mais e aquilo vai ferir.
E aí você começa, sério que é por causa de um creme que eu tava com problema? Sério que eu tava preocupada se a minha chapinha ia... Quando eu tô vendo crianças na rua implorando por comida. Então o Paulo Henrique foi levar um lixo e aí alguém fala, eu posso levar o seu lixo embora? Pra eu poder mexer no que tem dentro? E aí, uma coisa que a gente percebeu é que quem tem poder de influência está com boa vontade de fazer a mudança no Brasil. É verdade. No país, perdão. No país. Então, isso também é importante. Tem uma grande dor, mas quem tem poder de influência já está com esse lugar. Vamos. Estão sedentos, né? Por ajudar, por fazer a acontecer. diferença. Isso é muito legal. Então vai acontecer, a gente sabe, e vamos fazer parte dessa mudança. E aí a gente chegou nesse lugar, e aí então você não toma água da torneira e tal. Vamos comprar água. E vamos comprar água, e vamos comprar água, e vamos comprar água. E cada um tem sua garrafa. É pura a água lá, né? O nome. Pura, é. Ela tá sentindo falta da gente, provavelmente. E aí, chegou no nível que é sério que eu estou reclamando que eu tenho que ter a minha garrafinha? Qual que é a minha garrafinha? A gente chegou nesse nível. Só que isso já era... A gente chegou na terça? A gente chegou na quarta? Na sexta. Na sexta. Eu sei que 3 dias depois, a gente já tava no nível. Eu tô lá fazendo minha maquiagem, que a gente tinha compromissos. A Miriam chega e fala assim, amiga, essa é sua água? Se fosse no Brasil, jamais. Isso nem seria perguntado. Tipo, não era dela, ela já ia procurar outra para ela. Simples assim, pra ter certeza que era dela. Essa é sua água? E eu maquiando, olhando pelo vidro, e falei, não, é do Paulinho. Ela falou, legal. E tomou. Eu acho que eu vi isso nos stories. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Nós somos irmãos. Só que corta a parte, gente. A gente foi mudando tanto, e a gente foi se envergonhando tanto das nossas frescuras. E quando chegou nos últimos dias, a gente tava assim, dá o restinho dessa água. A gente pegava todos os restinhos e enchia uma única garrafa. E cada um dá uma. Compartilhar. Juro. Compartilhamento. Eu já tava assim, ó. A gente é irmão mesmo. Não, ó, seu Paulo e Dona Brasil? Cláudia, eu tava na África falando, eu não aceito menos do que ser irmã agora. Porque até o Paulinho intimidade. tava tentando me arrumar casamento. Ele já chegava nos lugares assim, será que a gente vai arrumar um marido pra Miri aqui? Então, a Amanda perguntou no Brasil. Como que foi Sim. chegar no Brasil e você mudou um pouco esse conceito e aí voltar, né? Voltar. Agora a gratidão é por ter a própria garrafa. A gente pode... Já vi a da Miriam ali toda A minha já colocou o nome dela pra ninguém duvidar que é Essa dela. é dourada e é minha. Mas a gente... A mudança foi interna. Sim, a sim, mudança sim. foi emocional. A maior mudança foi interna. Houve um amadurecimento. Eu lembro que teve uma situação que... Como eu falei, né? Eu fui preparando a Miriam e tal. Aí teve uma situação que a Miriam tá sentada à mesa, assim, chateadíssima. Eu falei, Miriam, o que você tá sentindo? Ela, que eu sou uma fraude. Eu nunca sofri na vida. Não, a gente começa a ver algumas coisas e a conviver. E aí, por exemplo, essa situação do lixo, que foi marcante. Né? A situação de ter crianças na porta do mercado também, que era bem difícil, assim. Chorei muitas vezes com isso. E aí começa a falar assim, cara, eu não sofri na vida. Do que eu tanto reclamei. O que foi? É uma conversa interna. Mas como eu tive o privilégio de estar com a minha mentora, eu podia externar isso de alguma forma. Mesmo que menos, né? Porque pensando assim, tá todo mundo na mesma vibe aqui, mas a gente tem que subir essa vibração, porque a gente tem treinamentos, tem coisas pra entregar, tem que trabalhar. Exatamente, mas tinha uns momentos assim de uma reflexão profunda. Imagino. E o que vocês trazem na bagagem, falando de voltar para o Brasil? Qual que é a maior transformação que vocês trazem na bagagem de vocês? Olha, eu já estava bem preparada para o que eu ia enfrentar. A minha equipe que não. Não que cada um tivesse assim, a sua potência para entregar, eu já estava esperando isso. Então, ver a minha equipe transformada já foi uma grande vitória para mim. E ver tantas mulheres que em poucos minutos eu consegui dar um beijo na alma delas, também me fez perceber que eu realmente não tenho direito de parar. Eu consegui entender nessa missão, porque todas as vezes que eu cogitei parar, Deus não deixou. Porque é muito sobre Ele. É muito sobre Ele. Então eu voltei com muito mais sede de terminar logo os meus negócios, de fazer acontecer, de crescer mais rápido. Então,
como por exemplo, você estar aqui já é um impacto disso. E meu livro também, eu tô lá com o mozão ontem mesmo, eu tava lá, amor, terminei um capítulo, lê aqui. E aí o Arthur, nossa, que impactante, meu Deus. Aguardem, hein? Entende? Então, só que por exemplo, esse livro que eu estou escrevendo, cada capítulo, eu estou vendo qual é a mulher que eu tô curando. Eu consigo visualizar qual é a mulher que eu tô curando. É incrível, gente, aguardem, vai ser um best-seller, com certeza. Então, isso me impactou muito, assim, apesar de eu ter consciência que o tempo que eu estou correndo é o tempo necessário, o tempo exato, nem a mais nem a menos, mas eu vim com esse lugar. Preciso acelerar, eu preciso crescer rápido e trazer mais pessoas comigo para um impacto ser maior ainda. Além do que a consciência de que eu posso mudar a vida de 1, 2, 3 pessoas sozinha. Mas se eu tiver uma equipe poderosa, se eu tiver pessoas que acreditem no meu projeto, eu consigo impactar a vida de milhões. Essa que é a questão. É verdade. Eu venho com essa visão também sobre o que Deus quer. Sobre as pessoas que Deus quer alcançar. Que deixa de ser sobre nós. Né? Quando a gente tá no ego, falar eu fui, eu fiz, e é sobre mim, e os meus negócios. Mas não, eu tenho chegado a essa expansão de consciência. Claro que a mentoria ajuda muito, né? Mas de que não é sobre mim. Sobre quais as pessoas vão ser alcançadas, né? Um projeto da maior escola da África. Ok, quais as crianças que vão estar aprendendo ali? Que vão estar saindo da rua? Quais as mulheres que vão estar aprendendo a empreender ou ter o seu negócio próprio? Ou ter uma base de sustento? Porque é um país jovem. Como a gente falou, eles vão fazer 50 anos de independência. Gente, 50 anos... É pouquíssimo, assim, é mais jovem que o meu pai, por exemplo. E 50 anos de independência, com guerra, mais de 2/3 desse tempo. Então você imagina que foi uma população dizimada por guerra, por algumas outras coisas. Então assim, é um país ferido, como a Aline falou, eu acho que resume bem. É um país ferido. E participar dessa reconstrução, porque é uma reconstrução que vai levar aí algum tempo para ser feita, mas não só das cidades, do físico, mas a reconstrução também da identidade das pessoas, e que são pessoas inteligentíssimas, assim, pessoas que estudam muito, que gostam muito de estudar, e que não sabiam o que fazer com esse conhecimento, por exemplo. Então não é sobre nós. Vocês têm noção? Como a gente vai impactar essas pessoas? Vocês estão levando esperança para um país. Na reunião... Eu não tinha, como eu falei, eu fui enganada e recebendo uma foto de baleia todo dia. Mas na reunião... Brincadeiras à parte. Que eu estive lá, eu cheguei já trabalhando. Não teve uma mesa que eu sentei que eu não estivesse intencionalmente trabalhando. Às vezes eu olhava para algumas pessoas da equipe e tava... eu tava trabalhando e tá tudo bem. Mas eu tinha, assim, essa consciência. Mas uma coisa que pontuei que me veio à memória enquanto a Miriam falava... é que nos últimos dias a gente então decidiu comprar presentes angolanos para as nossas crianças, para gerar esse orgulho. Isso foi forte. Mesmo porque os meus antepassados... E a gente andou muito para encontrar. Vieram de lá. E aí a gente descobriu que não se tem brinquedos que ressaltem esse orgulho. Por quê? Porque esses pais estiveram na guerra ou são filhos da guerra. E depois da guerra, houve-se um luto. Criança não brinca na guerra, meu Deus. Então houve-se um luto muito longínquo. Fora a necessidade também de buscar recurso, né? E aí quando começou a ter o mínimo de recurso, então a internet está lá agora. As crianças não querem, porque ainda dói. Uau. Não tem uma cultura. E nós não encontramos. O que eu tive sorte de encontrar foi tipo, uma Barbie africana que eu trouxe pra minha mãe, muito pontual, assim. Esse presente que eu dei pra ela. Ficamos emocionadas. A Miriam também trouxe pra mãe dela. Na hora que a gente bateu o olho, a gente falou ao mesmo tempo, vou levar pra minha mãe. Eu não acredito. Exatamente. Então, foi o que a gente encontrou. Agora, por exemplo, pro meu filho, eu não consegui. Porque é o que se tem aqui. Então, eu comprei de lá, no Mercado Livre aqui. E falei, uma memória em Angola. Não de Angola, mas em Angola eu lembrei de você. Se entrar lá no histórico, minha localização. Eu estava em Luanda. Mas é triste, né? A gente tá rindo aqui, mas é uma coisa muito, muito triste. Sim. Mas o bom, se você sempre analisando, né, o ponto forte, como vocês falaram, essa área que nós atuamos, né, de mentoria,
esse nosso propósito de ajudar as pessoas, né, de transformar as pessoas. Então é lindo ver o desenvolvimento, ver o crescimento e levar isso para um país, nossa, impactante. Só que, como a Miriam falou, é um país jovem, que está se reestruturando, Sim. mas você já vê a força de vontade de levar um projeto, de buscar essas pessoas. As pessoas, elas têm uma sede mesmo de a gente quer fazer acontecer, mas por onde a gente começa? Só em montar esse projeto, de levar inteligência emocional, de buscar esse conhecimento também, porque é um país que precisa, por tudo isso que passaram, então trabalhar com essas dores, trabalhar com a inteligência emocional é impactante para eles, é com certeza desenvolvedor também. Então eles terem esse feeling de saber o que precisa para poder evoluir e quererem buscar essa evolução, mesmo num país tão jovem, dá a esperança de que é um país que vai crescer, que vai prosperar. E nós seremos um orgulho estar acompanhando esse crescimento, né? Fazer parte, então, melhor ainda. Só que é um país também que tem grandes coisas, tem... pelo que eu vi nos stories, então quero que vocês contem um pouquinho. Também tem coisas lindas, tem lugares turísticos também, né? Tem. O que vocês mais gostaram em Angola? O que abrilhantou os olhos? Eu sou nerd, né? Eu gosto muito de museu, de história, de entender a história do local. Então, Sim. Eu acho que o mais pontual pra mim de lá foi o dia que a gente foi no mercado de arte. É mercado de arte, eu não lembro o nome. Mas era mercado. E a gente foi pra comprar lembrancinhas e tal. Mas tinham muitas esculturas em madeira. Eles foram falar da história dos símbolos de Angola, né? Tem o que é o pensador, que é um dos símbolos de Angola. Tem a pensadora. Tem escultura de mulheres com os bebês no tecido, né? Que elas levam os bebês assim, que amarradinhos. E os bebezinhos desmaiam, assim, não. Muito bonitinho. Muito bonitinho. E contando de onde vem aquelas madeiras, como que era esculpido, o que representava, qual aquele animal. Eles falam com um prazer. E eu ficava assim, gente, eu quero saber mais disso daqui. E a gente foi no museu também, no Museu da Escravatura, que era uma antiga casa de um mercador de escravos. A maior parte dos escravos que vieram pro Brasil vieram de Angola. Por isso que a Aline menciona, né, os antepassados dela e provavelmente de todos os brasileiros, né? Da maioria, pelo menos. Vieram de Angola. E ali tem uma vista muito bonita, mas é uma vista que é bonita, mas triste ao mesmo tempo, né? De você olhar e saber isso que eu ia falar, qual era a função. Meus olhos não brilharam, eles choraram. Assim, se eu for destacar um lugar que me marcou, foi este, que é o Museu da Escravatura, onde eu chorei, porque eu vi de onde meus antepassados saíram. E eu fiquei olhando aquele mar, assim, pensando, gente, eles estavam amarrados, assim, acorrentados, era daqui. E nós entramos no mar, um mar quente, mar, assim, temperatura do nosso chuveiro no Brasil foi interessante, porque a gente tava no carro, perguntamos pro motorista do Uber. E o mar é gelado, que a gente tava pensei assim, no mar do Rio de Janeiro, que é um gelo, né, que gela a alma. Eu que tenho fibromialgia, então parece que tá enfiando um monte de agulhas no meu corpo, né. Aí ele, o mar é gelado, no frio, estávamos no inverno, né, o inverno com o quê? 30 graus, 35 graus e tal. E aí ele falou, estamos no inverno, o mar é gelado. Quando nós entramos no mar, gente, parecia que eu tava no chuveiro da minha casa. 30 graus. A parte quente do chuveiro da minha Ela botou casa. o pé e ficou assim pra mim. Eu quero entrar nesse mar. E eu segurando, não, aqui você não pode. Porque nós entramos, pisamos na água, mas não era um lugar pra banhistas. Não era apropriado. E meus olhos choraram ali naquele lugar. Então, foi um lugar que realmente me marcou muito. E acredito que todo brasileiro tem que ir lá. Você vai voltar, vai voltar diferente depois. Volto, com certeza. O interessante, um pouco antes dessa viagem, eu estava até comentando que na escola do meu filho teve um trabalho que era sobre um livro, né? Então seriam algumas atividades sobre um livro e a interpretação desse livro. E o livro, ele é do Rogério Andrade Barbosa, é um livro ilustrativo, cheio de figuras, que se chama No Brasil Tem, não, em Angola Tem, no Brasil Também. Então peguei para ler esse livro, para ver como que era, e aprender um pouco da história também. E a história desse livro trata do seguinte, um projeto de uma escola, entre uma escola brasileira e uma escola angolana,
para fazer um intercâmbio. Só que um intercâmbio diferente. Um intercâmbio através de cartas. Que legal. Então pegavam alunos do Brasil para escrever cartas para alunos de Angola e trocarem correspondências para conhecer cultura e tal. Então o livro baseia-se sobre isso. São 2 meninos, se eu não me engano é Josinaldo, que é de Salvador, e Matondo, que é de Luanda. Legal. E eles ficam escrevendo cartas para conhecer. E nesse livro fala algo bem interessante, que é se pegar em Salvador e traçar uma linha reta no Mar Atlântico, chega em Luanda. Então, exatamente por isso que era o caminho de navios negreiros. Era uma linha reta, então era o caminho mais rápido. Então, por isso que 90% infelizmente, do mercado de escravos saíam realmente de Angola. Então, nossas origens vieram de lá. Então, a maioria do que constituiu o nosso país, porque infelizmente, era um país que foi colonizado, mas também a economia custa dependia, né? Sim, a de forma muito como trabalho foi escravo. Então nós temos sim raízes em Angola, raízes africanas, tanto que nós temos muitas coisas em comum com o próprio Angola, não só o idioma em si, mas muitas coisas que nós temos aqui. Acredito que quando vocês foram para lá, vocês viram e se petizaram, falaram, olha, isso aqui também, essa palavra também tem lá. Vocês se depararam muito com isso? Eu acredito que eu mais até do que a Aline, porque eu sou baiana da Gema não, lá do meio da Bahia, gente, não sou de Salvador. Ela já tava insuportável lá, gente. Ela já chegou em Angola falando, tô em casa. Não, eu vou falar que eu comentei com eles na viagem que Luanda lembra muito a minha cidade. Não por ser uma cidade litorânea, né? Luanda é litorânea, o Ceabra não é. Mas o ar quente, o clima quente, muita areia na rua, né? Que lá em Ceabra tem também, apesar de não ser uma cidade litorânea. Em alguns pontos até falei, não, eu acho que Luanda ainda tá à frente de Ceabra muitas vezes. Em alguns quesitos, tipo transporte, mesmo sendo coletivo, um táxi coletivo em Luanda, mas tem. Ceabra não tem. Aí tem as zonas rurais. E coisas como culturais. Por exemplo, tinham mulheres que vendiam água no trânsito, lá em Luanda, e que traziam bacias na cabeça. E aí a Aline uma vez olhou e falou assim, gente, como elas equilibram? Eu falei assim, na Bahia elas equilibravam baldes. Eu conheço mulheres lá que vão de moto com o negócio na cabeça, equilibrando, assim. Gente, já pensou de moto? As vendedoras de acarajé. Sim, também. E aí, eu falei, até comentei. Tabuleiro, né, na cabeça. Até comentei que Mas elas equilibram sem tocar. Sim. Tranquilo. Antigamente, a minha mãe carregou balde na cabeça dessa forma, sem tocar. Também. Tipo assim, Minha mãe aqui também. e na cabeça. Primeiro da cabeça, depois pegava aqui. Às vezes com a criança no colo. Mas tem uma técnica. Primeiro passo eu derrubava. Eu também. A minha mãe com as irmãs dela, quando se juntam, fala, até hoje eu consigo. Elas tentam equilibrar as coisas pra ver quem consegue. Aí mantém as saídas. Meu Deus. A alimentação foi, né, assim... Foi algo que foi muito diferente. Muito diferente. Alguns nomes, por exemplo, presunto, que a gente conhece como presunto aqui, lá chama fiambre. Fiambre. E lá, presunto é o que a gente conhece aqui como presunto de Parma. É muito comum também chouriço, né? Tem muito nos mercados. Muito absurdo. Eu acredito por conta de uma cultura portuguesa. Porque eles foram colonizados pelos portugueses também. Mas sabe de uma coisa que eu percebi também? O quanto a gente fala errado. Eles falam tão correto. Eles são tão corretos pra falar. Né? E aí a gente ficava assim, nossa, eu falei errado a vida inteira. Então, na alimentação, nós não sofremos com a alimentação, por quê? Perto de onde estávamos, então, vendia pãozinho francês. Ai, que delícia. Luxo. Né? Então, luxo. Onde a gente estava num lugar muito privilegiado mesmo. E então já começou por aí. Então, assim, um pão com ovo a gente já se resolvia, né? Mas nós também fomos num lugar chamado Alimente Angola, que leva produtos brasileiros pra lá. Então, o nosso cafezinho a gente conseguiu. Lá não é tão comum o feijão, né? Assim, não se tem panela de feijão, assim, tão comumente. Falei, vou fazer um feijão. 5h30, Amanda. Não, 5h30 cozinhando. Porque a gente deixou um período de molho aí. É verdade. Tipo, umas 8 horas de molho. Não, um processo para se fazer feijão sem panela de pressão. Já podemos ter um tutorial. Exato, com a Aline Oliveira. E aí, então nós fomos no Alimente Angola e tínhamos ali alguns produtos brasileiros. Então, graças a Deus, o café de lá. Porque é diferente. Não, a gente acertou muito no primeiro café. É diferente. Então, assim, a gente, talvez 15 dias seriam um pouquinho desafiadores pra nós se a gente não tivesse encontrado essas coisas que nos lembrassem o Brasil, né?
Então... É que é uma adaptação mesmo do paladar, né? Exato. Mas eu comi carne de jardineira lá, que é carne de panela, né? Nós não nos aprofundamos tanto, assim, não nos aventuramos tanto. Por quê, gente? Porque eu tive um monte de problemas na minha alimentação. Então, ou eu tive piriri, ou eu fiquei toda empolada. Então, assim, ou eu vivia à base de Mosec, ou à base de antialérgico. Porque era assim, ó. Ou era banheiro, ou era pum, um sapo-boi. Ou era um sapo-boi. É verdade. Então eu sofri bastante com isso, porque os condimentos... São fortes. Eu tive alergia aos condimentos São fortes. de lá. Exato. Eles, graças a Deus, não. Mas eu sofri muito, muito mesmo. Então, assim, hoje tem entrevista na TV, peraí, vou tomar um antialérgico e maquiagem, muita maquiagem. E Emusec. Pra Me dá um Emusec, porque foi assim. Desafiador. Mas foi legal, porque nós ficamos em um apartamento, então a gente que teve que se virar, assim, sabe? Então, eu cozinhava, o Paulo Henrique cozinhava, a Miriam lavava a louça. E aí depois eu cozinhava, e aí a Miriam lavava a louça de novo. A Miriam não arriscou. E a gente falou assim, cada um vai cozinhar um dia. A Miriam falou assim, eu dou o meu dia por lavar a louça. Eu arrumo a cozinha pra você. Não, teve um dia, e como eu ainda não deixei 100% o trabalho aqui no Brasil, apesar de toda a equipe estar bem alinhada, mas tinha algumas coisas que dependiam de uma decisão, de uma análise, um cliente perguntando alguma coisa. Eu trabalhava pela fuso horário, então lá 8 da noite, que era 4 da tarde, tava rolando ainda, né? Então eu trabalhava um pouco à noite ali, respondia um e-mail, fazia um negócio, e aí todo mundo foi dormir. Aí eu ia arrumar a cozinha. Eu falei assim, agora eu tô sozinha, meu momento, vou arrumar a cozinha. Aí eu dava uma geral na parte que a gente ficava mais, né, que era a área social ali, sala e cozinha. Aí chegava de manhã, o Paulo chegava e ficava assim... O que aconteceu aqui? A gente foi dormir, tava tudo bagunçado. O que aconteceu? Miriam, medo de ter que cozinhar. Não, olha, eu cozinho muito bem. Sei. Mas eu preferi deixar pra eles. Tem aquela questão, com as minhas panelas eu cozinho. Eu acho que tem, viu, Amanda? Pensando também. nisso, talvez tenha. Tipo assim, o meu espaço e tudo. Eu acho. A gente tava bastante junto. Que Bastante apesar... bastante mesmo. Bastante mesmo. Porque, apesar da gente se conhecer, se gostar e tudo mais, pra mim foi... Eu falei pra Linha até, foi desafiador estar com outras pessoas que não são do meu convívio diário. Porque a gente se fala muito, a gente conversa muito, mas a gente não tá ali o tempo todo. A gente não é família, é diferente. Então, isso já foi um desafio. Então, talvez eu tenha... Assim, não vou cozinhar porque não quero... Então, assim, eu prefiro lavar a louça. Eu troquei desculpinha pra não ter que fazer. Agora, uma coisa que foi muito legal é que os angolanos são chegados numa gordinha. E aí, eu tava até dizendo o quanto eu fui respeitada. Falei, nossa, realmente, a aliança... E o Arthur, graças a Deus, foi casada. Que bom. Glória a Deus que foi casada. Mas, assim, o quanto eu fui respeitada. Porque eu estava lá, tratando de negócios. Sentei com muitos homens, assim, né? Assim, a maior parte dos negócios foram feitas com os homens. Mas eu fui respeitada 100%, assim. De uma forma que assim, apesar de ser muito, muito respeitada no Brasil, lá foi muito mais. Sim, verdade. E eles são muito chegados numa gordinha. Aí chega uma branca, novidade. Gordinha, solteira. Arquiteta, amor. A Miriam passava e tinha fio-fio. E aí que chegou uma fase que a gente falou, ó, vamos ter uma estratégia. Na dúvida, se a gente for ignorado, pede pra Braba resolver pra nós. Tava assim. Mas só que chegou uma fase que ela se apoderou desse lugar. Pegou o arquétipo. Olha só a cena. Estávamos no mercado, tínhamos almoçado. E eu falei, Braba, eu preciso de uma informação. Acho que vão me ignorar. Ela fez... Limpou os dentes. E falou, deixa comigo. Oi, por favor, onde fica tal coisa? Gente, um pouco menos. Um pouco menos. Eu falei, eu vou guardar essa imagem. Tá eu vou exagerado contar no aqui. Brasil. Mas foi tão engraçado. E o rapaz parou e falou assim... Ali. Aí eu falei, não, e ela saiu aqui, ó, só no remilejo. Vocês sentiram a dona da coisa toda. Eu entrei tanto no arquétipo, teve um dia que não tinha ninguém pra pesar um negócio no mercado. E aí eu falei assim, será que vai aparecer alguém? Eu vou ter que seduzir. Já tava desse jeito, Amanda do céu. Foi muito engraçado, porque tipo assim, gente, qualquer coisa fala com a deusa guerreira. E aí o carro passava, ela ia na frente, nossa, os caras passavam para... E assoviavam pra Braba. Teve uma situação, eu falei, ai, tô precisando, né, ter uma presença a mais. Peguei o café, levei no quarto dela, bati na porta e fiz,
É verdade. Não, de Deus manhã, eu que acordo sem falar nada. Aí bateu na porta, eu falei assim, deixa eu ver, né? Quando eu abri, ela tava lá assim, ó. Então, quer dizer, Com no cafezinho. retorno terá que ir escoltada. Ah, terá. E aí foi muito legal, porque é uma coisa super forte lá. É o respeito que eles têm pelos mais velhos. Sim. E a gente teve várias situações nas quais a gente viu, assim, pessoas muito poderosas, ao chegar perto do irmão mais velho, baixava a cabeça. E se o irmão mais velho falou que não, é não, não interessa. É verdade. Então, assim, é uma autoridade. Se aqui o pai fala que não, o filho fala, eu cuido da sua vida. Lá pode ser casado, o que for. O irmão mais velho falou. E aí foi o que eu falei pro ordem. Paulo Henrique. Voltando pro Brasil, você vai beijar os meus pés. E na próxima vez eu vou trazer o Eu falei, na Jonathan. próxima vez eu vou trazer o Jonathan pra eles entenderem como se trata o irmão Ó, mais velho. Mas foi muito legal, porque o Paulo se apropriou disso em uma das visitas na igreja. E aí teve uma situação que era pro Paulo se apresentar e ele pegou e falou assim, trouxe aqui meu irmão mais velho, vocês vão ralar. Não, e eles respeitam tanto que o pastor achou lindo ele honrar a irmã mais velha. E o Paulo Henrique se apropriou. Paulo Henrique esperto. Esperto demais. Show Mas caminho. agora, que já estamos chegando no final da nossa entrevista, Nosso bate-papo. nós mudamos novamente, porque vocês estão nos entrevistando e a gente volta pra cá. Quais são as expectativas de vocês dois? Porque do quinteto, vocês são os dois que ainda não pisaram em terras angolanas. Arthur, qual a sua expectativa? Mas já Na chegaram próxima- sendo bombardeados, né? Ah, bom. Sim, sim. Na próxima viagem pra Angola, qual a sua expectativa enquanto mentor? Olha, conhecendo já todos os projetos que nós já debatemos e tudo, então as expectativas são maravilhosas, gigantescas e, digamos assim, já com um pontinho de ansiedade ali de já buscar, já realizar, já fazer acontecer. Então temos sim coisas grandiosas. Então a minha expectativa hoje é me aperfeiçoar cada vez mais para ir em buscar para realmente ter isso que vocês passaram, fazer a diferença, fazer acontecer, ajudar com esse desenvolvimento desse país maravilhoso que conheci pelos olhos de vocês. Então, é ajudar nesse desenvolvimento e, ao mesmo tempo, aprender cada vez mais, ter novas experiências para crescer também, desenvolver da mesma forma que quero aplicar e desenvolver no país também, nós aprendemos mutuamente, né? É verdade. Então, hoje, a minha expectativa maior é essa, é mergulhar de cabeça nesses projetos e não vejo a hora de estar também em Angola, fazer parte da nova comissão. Verdade. Então, eu acredito que hoje o foco maior é esse. É isso aí. E você, Amandinha, qual é a sua expectativa? Bom, eu tenho 1 milhão de expectativas, né? A primeira delas é fazer a diferença. E eu também, há um tempão atrás, tive algumas palavras de que eu iria levar a minha história para todo o mundo, falando do que Deus fez na minha história. Porque eu sou uma improvável, É a verdade. Aline sabe disso. Se eu ouvisse e desse atenção às coisas que me foram faladas na infância, eu jamais estaria aqui. Então, por eu ser uma improvável, eu quero mostrar para as mulheres, para as pessoas no geral, que elas podem sim conquistar aquilo que elas desejam com a ajuda de Deus e de pessoas importantes. Então, a Aline foi uma das pessoas muito importantes na minha vida que trouxe essa expansão de consciência. E eu, tendo o poder de ter essa expansão de consciência, me sinto na obrigação de levar para outras pessoas também essa diferença. Então, eu quero ir aprender ainda mais com vocês, são maravilhosos, e levar também a diferença e poder fazer o que Deus tem para as nossas vidas. Como é que foi sua experiência hoje, Amanda, como apresentadora? Olha, eu estou me sentindo na minha casa, tomando um café da tarde com vocês, de tão Ai, gostoso gostoso que está. Mas eu estou muito feliz, é uma responsabilidade, é um compromisso, né? Mas farei de todo o coração. Cada pessoa que aqui entrar, que fizer uma entrevista, participar conosco, espero que leve um pouquinho do que é o nosso propósito, que é sobre Deus. É sobre o que Ele quer nas nossas vidas, é sobre transformação de mente, transformação de dentro para fora. Então eu espero poder também trazer isso para as pessoas. Perfeito.
Estava com saudade, braba. Sinto falta de estar do seu lado aqui. Gravei com o Paulo, que é meu bebê. Amo estar com vocês. E agora acredito que o time está completo. Com certeza tá completo. Estamos aqui nesse sexteto. E por que sexteto? Porque Deus acima de todas as coisas. Assim, a quarta dimensão. É o nosso sócio majoritário. É o dono da coisa Exato. toda. Nós somos apenas servos. Estamos aqui para servir e fazer a diferença. Pra ele e por ele. Para ele e por ele todas as coisas. Pode mudar? Agora não é só um podcast, é uma marca oficial. Tem projetos muito maiores chegando aí, como lançamentos, como premiações. Nós vamos estar cuidando, curando e empoderando pessoas por todo o Brasil. Além do mais, lá em Angola, a gente tem uma extensão do Pode Mudar. Aqui, lobos, lá, lions. Nós estamos nos posicionando na terra, assim como o general que um dia nos chamou. Nós estamos aqui para servi-lo. O mestre chama e a gente responde: eis-nos aqui. Esse foi o nosso episódio. A gente está de volta. Brasil, chegamos. E é só o começo. Eu vejo você na próxima semana, às 20 horas. Nos sigam nas nossas redes sociais. Vai ser maravilhoso esse novo processo. Essas novas pessoas que somos. Realmente voltamos muito diferentes. E com certeza a sua vida vai ser um pouquinho melhor ao nos acompanhar. Um beijo pra você. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.